Terceira pergunta, Gabriel, como criar abelhas sem ferrão em casa? É possível? Sim, é muito possível. Na verdade, na minha opinião, é até melhor que você crie abelhas sem ferrão na sua casa, sabe por quê? Você tem elas mais acessíveis para poder fazer os seus manejos e não precisa ficar se deslocando longas distâncias para chegar até o seu meliponário e manejar. Então, ter as abelhas sem ferrão em casa, além de você ter a facilidade de manejar, você vai ter diariamente a dose de dopamina e de serotonina que o seu cérebro precisa para você ter uma vida feliz e com muito bem-estar. Afinal, esse é um dos principais benefícios das abelhas sem ferrão. Trata a ansiedade, trata a depressão, trata o estresse. É a dose diária que você precisa de vida para que a sua vida seja mais feliz e com mais significado, com mais propósito. Portanto, sim, criar abelhas sem ferrão em casa é super possível. Mas o que eu preciso para manter as minhas abelhas sem ferrão em casa? Como é que eu faço? Bom, eu sempre digo aos meus alunos que para termos um local ideal para criar as abelhas sem ferrão, a gente precisa cumprir com o local que a gente vai colocar a nossa colônia 4 pré-requisitos principais. Primeiro, oferecer um abrigo ao sol direto. Gabriel, não pode bater sol na caixa? Pode! O sol do início da manhã até as 9 da manhã, por exemplo, é um sol ótimo para incidir, para bater na frente da caixa das abelhas, bem no pito de entrada, onde fica a entrada delas vão entrando e saindo, porque esse sol ajuda a colônia a despertar mais cedo para o trabalho. E como é a parte da manhã, que é o período em que as plantas estão disponibilizando mais alimento, mais recurso, é justamente nesse período que a colônia precisa trabalhar. Então, em locais frios, que a colônia começa a trabalhar mais tarde, ter o sol batendo a partir das 7 da manhã vai aquecer ela mais rápido e a luminosidade do sol vai fazer com que as abelhas despertem mais cedo para trabalhar e coletar mais alimento, ter uma eficiência energética consequentemente melhor. Por isso, é importante que esse sol da manhã até as 9 incida sobre a colônia. Agora, a partir das 9 até as 4 da tarde, não deixa o sol bater na sua caixa, porque esse sol já é um sol agressivo para a colônia, assim como é pra gente. Esse sol aquece a colônia a um ponto em que os materiais do interior da caixa começam a se desfazer. Gente, o interior de uma colônia de abelha sem ferrão é construído quase que inteiramente de cerume. É uma mistura de cera pura com própolis e resinas vegetais. Essa mistura, ela começa a amolecer a partir dos 35, 40 graus. Imagina o que acontece se bate 1 hora, 2 horas desse sol a pino do meio-dia. Para você que está numa região muito quente, essa caixa vai começar inteira a se desfazer. E isso gera um estresse gigantesco para a colônia, além de matar as crias verdes, que foram as recém-botadas pela rainha, matando uma leva inteira de operárias da sua caixa, prejudicando consequentemente o desenvolvimento das suas colônias. Então não pode bater sol na caixa. E o local que você vai colocar a sua colônia tem que proteger a caixa do sol direto a partir das 9 da manhã até as 4 da tarde, por conta dessas características. Segundo pré-requisito que o local ideal precisa cumprir para manter bem a sua colônia, tem que oferecer abrigo da chuva direto. A chuva, ela umedece demais a caixa e essa umidade excessiva, ela não pode ficar dentro da colônia. Isso faz com que as abelhas tenham que ter um trabalho muito grande de tirar a água de dentro e cuspir para fora da caixa, como essa abelha está fazendo aí, cuspindo uma gotinha de água do interior da caixa para fora. Isso acontece quando a caixa está muito úmida por conta de uma chuva que acabou molhando ela, caso não tenha uma boa proteção, ou quando está em período de desumidificação de néctar. Então, se elas estão desumidificando néctar que chega da natureza durante a primavera, por exemplo, ou no período que as plantas da sua região estão oferecendo recursos, então essas gotinhas fora da caixa são normais. Agora, se a sua caixa está pegando chuva e tem anormal quantidade de gotinhas sendo colocadas para fora, aí sim é um ponto preocupante e você precisa verificar se a proteção contra a chuva da sua caixa está boa. Então, se é um piquete individual que você vai manter a sua caixa, como esse que você está vendo, a cerâmica que você vai usar em cima ou o telhadinho, ele tem que extrapolar pelo menos uns 15 centímetros de cada borda da caixa, para oferecer uma boa proteção contra chuvas que vêm diagonal, chuvas que vêm lateral, chuvas com vento. Isso tudo é importante considerar. E se for uma estrutura coletiva, onde você vai manter várias caixas, o telhado tem que oferecer proteção até as prateleiras de baixo, que normalmente são as mais atingidas pela chuva. Beleza? Terceiro pré-requisito, oferecer abrigo contra correntes de vento muito fortes ou contínuas. O vento, ele atrapalha o trabalho de entrada e saída das abelhas e faz com que elas tenham que gastar mais energia para conseguir voar.
E isso diminui o aproveitamento do alimento que essas abelhas vão ter dentro das suas colônias. Afinal, qualquer gasto de energia que uma abelha tem, ela precisa compensar com o alimento. É o alimento que oferece energia para ela. E se uma abelha está se alimentando mais do que o que ela precisa, a eficiência energética dessa colônia vai ser pequena. E ela vai acabar passando fome em algum momento se não tiver plantas na natureza ou se você não estiver oferecendo uma alimentação de reforço. E essa caixa pode passar por problemas, por gastar muita comida e não conseguir repor isso que está gastando. Por isso é importante que, se você mora num local que tenha muito vento, preparar um cantinho para a abelha que você vai ter que não bata tanto vento assim, que permita que ela consiga entrar e sair da colônia de forma tranquila. Não precisa enfrentar correntes de vento muito grandes para conseguir fazer isso. Agora, se você não tem esse local disponível, vira a entrada da caixa contra o vento. Deixa o vento bater atrás da caixa. Assim a entrada ela vai estar ligeiramente protegida e as abelhas vão ter mais facilidade de entrar e sair. Mas o ideal mesmo é buscar um local para manter o seu meliponário, independente de um local que você tiver. Pode ser uma mesa em cima da sua varanda, uma mureta na sua casa, mas que ofereça uma boa proteção contra o vento, além dos outros pré-requisitos, beleza? Quarto e último pré-requisito, e esse vale mais para quem está criando abelha sem ferrão em apartamentos: oferecer acesso facilitado ao meio externo. Se você tem vidro onde você vai manter as abelhas, tome muito cuidado. As abelhas não enxergam vidro. Para elas é como se não tivesse nada na frente delas. Elas vão tentar sair constantemente por esse vidro até chegar num pico de estresse tão grande que elas acabam morrendo. Então é importante que no meliponário, no local que você vai manter a sua caixa, não tenha muitos vidros próximos. Tenha um local em que elas podem entrar e sair para coleta externa com facilidade e não fiquem presas em um ambiente muito pequeno. É importante de ser considerado isso também. Se cumpre com esses 4 pré-requisitos, então o local que você tem é o melhor para manter as suas colônias de abelha sem ferrão. Independente de ser um local pensado para isso, um meliponário construído para isso, ou de ser uma prateleirinha na varanda do seu apartamento. Não importa onde vai ser, se ele cumpre os 4 pré-requisitos, ele é o melhor local que você tem disponível para manter a sua colônia. E sim, você pode criar sua abelha aí. Afinal, sua abelha é sem ferrão, não demonstram risco a ninguém e elas exigem pouquíssimos cuidados numa criação em que se sabe o que está fazendo. Por isso é importante você buscar conhecimento para criar suas abelhas. E é claro, você já está no lugar certo para isso. E aí, ficou tentado em criar suas próprias colônias de abelhas sem ferrão em casa? Então eu tenho um convite para te fazer. Eu vou te mostrar em 4 dias como ter uma vida mais feliz e com mais propósito através da sua própria criação de abelhas sem ferrão, das colônias que você vai manter aí na sua casa, seguindo passos simples, mas muito efetivos e, o mais importante, com total segurança e os melhores resultados. Para você participar desse evento gratuito e 100% online, é só clicar no link que vai aparecer no centro da tela. Eu e as suas futuras colônias de abelhas sem ferrão vamos estar te esperando no Missão Abelhando, o recomeço. Um grande abraço e até lá!